Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Inscreva-se agora mesmo, acesse aqui também na descrição do vídeo o PDF da nossa aula de hoje e também o endereço do nosso site. Acesse e conheça os meus preparatórios de português. Então já vamos à nossa aula. Todas as palavras estão escritas corretamente em qual alternativa? Restou somente o descanso, será que é com C cedilha? Vigor, de vigor, eu tenho vigorosas com S, será? Veremos já. Pretensão, aqui tem um dedinho TT que eu falo muito nas minhas aulas. E intenção, com C cedilha? Remanescente, é só com C? Então vamos passar as alternativas. Restou somente o descanso. Descanso vem do verbo descansar. Se descansar é com S, descanso também será. Pretensão vem de que verbo? Pretender. Aí eu criei o que durante as minhas aulas, lá no meu curso de português, eu criei o dedinho TT. O que é esse dedinho TT? É o que eu quero que vocês aprendam agora e não errem mais questões contemplando ortografia. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com dois S. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedinho TT. O que é dedinho TT? É quando você vai usar dois S. Dedinho TT SS. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedinho TT SS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar dois S. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe dois S. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, dois S. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedinho TTSS. Dedinho TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir, aí você vai acrescentar SS. Demitir, olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedinho, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedinho TTSS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto. Agora que você já aprendeu, então, terminou em dedinho TT, olha aqui, terminou em der. E esse der foi suprimido, ele não aparece aqui, olha aqui, não aparece o der. Então, o correto seria com S. Eu simplesmente não acho que ela tenha intenção. Intenção, de fato, é com C cedilha, letra C, de coração, gabaritou a questão. O forte era uma construção de grande, do adjetivo grande. Eu tenho aqui também o adjetivo grandiosa, então aqui neste caso é com S mesmo. Remanescente que está errado, remanescente
é com SC. Se remanescer é com SC, remanescente também será com SC. Na frase precisa-se de funcionários, o sujeito é o quê? Daqui a pouco vou falar para vocês dessa partícula se. Será que ela é um índice de indeterminação do sujeito? Ou será que essa partícula se é uma partícula passivadora? Então, quando eu tiver um verbo transitivo indireto, eu preciso de quê? Você observa que ele vai exigir a preposição. Aquele que exige uma preposição, verbo transitivo indireto. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Vamos marcar a alternativa correta quanto à regência nominal. Regência nominal, você vai identificar, será que este nome exige uma preposição? E se exige a preposição, será que, por exemplo, o substantivo inclinação, ele exige a preposição por? E desejosos, será que é de vingança? Compatível, será que é compatível a ou compatível com? E referente, será que é referente a alguma coisa? Isso é regência nominal. Melhor maneira de aprimorar o seu rendimento em regência nominal, lendo bastante, resolvendo muitas questões. Quem sente inclinação por alguma coisa, então pela música está correta. Quem é desejoso, quem tem o desejo de vingança, correto? Seus gostos eram compatíveis. Ah, se isso é compatível com alguma coisa, então, e não a. Eram questões referentes, é referente a alguma coisa, referentes à história. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase. Crase é o quê? A junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando um substantivo feminino. Então, fui à praia tem crase. Substitua a feminina por uma masculina, no masculino, ok. Fui ao ato. Então, se deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Duas filas de macieiras crescem entre cada fila de painéis solares, fornecendo uma colheita comercial a moradores. Cria a musiquinha. Crase no singular antes de palavra no plural. Nem a pau juvenal. Então, a alternativa A está errada. Eu não posso usar crase no singular antes de palavra no plural. E aqui ainda tenho que é uma palavra no masculino, também não uso. Elevou as emissões de gases de efeito estufa, se é relacionada a alguma coisa. Mas o A de energia deu A com acento indicativo de crase, correto? Eventos climáticos como tempestades e secas levam o carbono. Se leva alguma coisa, objeto direto. A alguém ou a algo, objeto indireto. Lembre-se de que, se aparecer o crase, só pode ser objeto indireto, porque objeto indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Ah, mas cadê a preposição? Olha a crase é a junção da preposição, mas o artigo, olha a preposição aqui. Então, ele leva, então aqui eu tenho um verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. Leva alguma coisa a alguém certinha. Em 2 mesas, com duração de 1 hora e 1 hora cada, o seminário tem início. Antes das horas, eu vou usar crase. E você observa que aqui, horas, a abreviação dele é isso aqui mesmo. Só o H. Show de bola? Sinal alternativo que aponta a correta revisão do texto. No trecho, atendia o telefone. Há um erro de regência? Não há erro de regência não, porque o verbo atender aqui eu posso falar. Atendia o telefone ou então atendia ao telefone. Ele aceita as duas regências, então as duas estão corretas. Há um erro de regência? Nada disso. Posso usar atendia o telefone e atendia ao telefone. No trecho, como aqueles que meninos prendem nos porta-malas, com hífen mesmo, pois não há hífen em porta-malas. Ah, sim, esse substantivo composto, ele é usado, nele eu tenho hífen, formado pelo verbo mais o substantivo com hífen. Fazia graça com os esqueletos de seu armário, esses que todos temos e fingimos. Fingir. Fingimos é do verbo fingir. Se é com G, fingimos também é. Nada de fingimos com J. No trecho, à toa junto, nada disso. O correto é à toa, com crase e separado. O correto seria à toa. E é sem hífen, correto? Então, a alternativa D está correta. À toa, locução adverbial de base feminina. Sobre a pontuação, vamos marcar a alternativa correta.
O que nos identifica na verdade. Por que esse na verdade está entre vírgula? Vamos ver? É justificado para destacar uma adjunta adverbial. Então, qual que é a ordem direta das frases suveca? Eu tenho o sujeito, depois o verbo, o complemento e a adjunta adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier no final, não uso vírgula. Mas se ele vier intercalado, eu vou usar vírgula. Ou se ele vier no início da frase, uso também. Na verdade, vírgula, o que nos identifica são as nossas angústias em comum. Uso vírgula por vocativo? Sim. Maria, estude. Estou falando diretamente com Maria e eu uso, correto? O uso da vírgula é justificado para separar as orações intercaladas, não. Uso também para separar as coordenadas assindéticas. João foi à festa, vírgula, dançou, vírgula, comeu, vírgula, bebeu, namorou, vírgula, e por aí vai. Se o fragmento e o velho racismo foi solucionado ou pelo menos amenizado pelo tempo e o progresso, for transposto para a voz ativa. Então você observa que aqui ele está na voz o quê? Passiva, voz passiva, olha aqui. O velho racismo foi solucionado. Então, voz passiva você vai encontrar o quê? Primeiro, voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. O velho racismo aqui sofreu a ação de ser solucionado. Então, aqui eu já tenho uma voz passiva. Você consegue identificar aqui também essa locução verbal. Então, eu tenho uma locução verbal, o verbo auxiliar vai ser flexionado em um tempo e já o verbo principal ficará no particípio. Agora eu preciso transformar isso na voz ativa. Voz ativa, o sujeito vai praticar a ação. O velho racismo foi solucionado pelo tempo e o progresso. Então, esse agente da passiva na voz passiva, agente da passiva, então é voz do quê? Passiva. O agente da passiva, na voz passiva, virará o sujeito da voz ativa. Então, o tempo e o progresso, sujeito composto, vai exigir um verbo no plural. O tempo e o progresso solucionou, não soluciona, solucionaram, haviam solucionado, pode ser também. Esse havia aqui não está no sentido de existir. Então, havia, sempre que puder substituir por tinham, vai ser flexionado normalmente. Então, mas o grande segredo de voz ativa e voz passiva é o verbo. Então, você vai observar que na voz passiva, melhor, que o verbo da voz ativa ele estará no mesmo tempo e modo do verbo da voz passiva, do verbo auxiliar. Então, ele foi é o quê? É um pretérito perfeito ou imperfeito? Pretérito perfeito. Ação finalizada no passado. Ele foi à festa. Pum, acabou. Então, se o auxiliar está no pretérito perfeito, eu preciso buscar um verbo também que esteja no pretérito perfeito. Então, eles solucionaram. Então, aqui fica correto. Observe que na voz ativa, o mesmo tempo verbal da voz ativa será o tempo verbal do auxiliar da voz passiva. Analise as seguintes afirmações. Então, aqui nós temos os verbos abaixar-se, vamos marcando aqui, apanhá-la e guardá-la. Foi obra de alguns instantes. Os três primeiros verbos utilizados no período acima estão na forma nominal. Forma nominal, gerúndio, infinitivo e particípio. Estão no infinitivo, sim. Abaixar-se, apanhar e guardar. Aqui não aparece o R, porque quando eu faço a colocação pronominal, quando o verbo termina em R, deixa eu anotar aqui, quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o L. Então, aqui está correto. O fato de haver três orações constituindo-se como sujeito, vamos fazer a pergunta para identificar o sujeito. O que foi obra de alguns instantes? Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la. Ah, mas sujeito aqui não é substantivo, aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional, que é o sujeito em forma de oração. Anote aí no seu caderno. Sujeito oracional, o verbo precisa ficar no singular, correto? Sujeito da forma verbal foi, faculta a flexão desta no plural, nada. Sujeito oracional, o verbo sempre no singular. Em uma eventual reformulação da frase, com os verbos flexionados no pretérito perfeito indica uma ação finalizada no passado. Então, eu falaria o quê? Abaixaram
ser, certinho. 2 dos 3 pronomes oblíquos utilizados sofreriam alteração. Abaixaram-se, não sofreu. E agora, apanhá-la. Então, vamos colocar no pretérito perfeito. Apanharam-na. Por quê? Sempre terminar em som nasal, M, ão ou oin, de que você vai se lembrar? Que você precisa colocar o N. Só você se lembrar do alfabeto, M e N. E guardar, vamos colocar no pretérito perfeito. Guardaram, terminou em M, eu acrescento o N. Guardaram-na. Então, 2 sofreriam alteração em sua grafia, sendo assim, 1 e 3 apenas estão corretas. Analise as seguintes alterações realizadas em construções do segundo parágrafo. Tratam-se, aqui que estão contemplando concordância verbal. Tratam-se, será que está correto? Já fazem, e não faz mais sentido que se mantenham alguns privilégios. Então, já marquei ali o verbo e também o possível sujeito. Então, tenho de observar a concordância verbal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Qual está correta? Na primeira, você observa que apareceu o se. Este se é muito cobrado dentro de concordância como índice de indeterminação do sujeito ou como partícula passivadora. Observe a diferença entre eles. Partícula se, as principais funções dela. As duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é isso? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está... O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê?
um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Então, compreendeu? Então, trata-se de quê? Você observa até que o verbo vem acompanhado de preposição. Se ele vem acompanhado de preposição, ele é um verbo transitivo indireto. O se é o índice de indeterminação do sujeito. Então, neste caso, eu tenho um sujeito indeterminado, o verbo é sempre impessoal. Basta você se lembrar da quantidade de is. Olha aqui, verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito impessoal. Então, ele não vai para o plural. A 1 está errada. Então, já venho onde tem um e já descarto aqui. Verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é impessoal. Então, ele é impessoal. Você conhece esses verbos impessoais mais cobrados? Vou falar um pouquinho sobre eles para vocês agora. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for. Se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver. Ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido
conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendeu, então? Verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal. A 2 está errada. Onde tem 2 está errado. Então, aqui também a 1 está errada. Será que é só o 3? Sim. Não faz mais sentido que se mantenham novamente o se. Vou simplificar aqui, porque aqui eu tenho um caso da próclise. Olha o que sendo palavra atrativa. Vou colocar na ordem aqui mais fácil. Mantenham-se. No arcabouço legal, esse adjunto adverbial, vou retirá-lo também aqui, porque ele não faz falta. Mantenham-se, vou simplificar, privilégios. Ainda há pouco expliquei para vocês sobre o índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora. Eles mantiveram, então, mantém o quê? Com verbo transitivo direto, se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, a 13 está corretíssima. Observe esse fragmento criado a partir de ideias do texto. E agora, o que aparece aqui? Verbos derivados. Minha amiga pediu que eu mantesse ou mantivesse. Primeiro ponto, apareceu o verbo derivado. Aqui eu tenho o verbo manter, não é isso? Ele é derivado de qual verbo? Do verbo ter. Então, mesma terminação, as mesmas desinências do verbo ter, eu terei também do verbo manter. Observe minha explicação sobre verbos derivados. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados. Mas com calma, vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo,
e observe, é derivado daquele, aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho, eu tenho, eu mantenho, correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho, não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera, eles vieram, eles intervieram, se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Então, agora que você já compreendeu, minha amiga pediu que eu tesse nada disso, o correto é tivesse, então é mantivesse como aparece aqui. O olho aberto porque provavelmente já se haviam alguns meses. Haver indicando tempo passado, ele é impessoal, já havia. Olha aqui, pode substituir por existir. Existiam alguns meses, então o correto é havia. Há meses ou anos que estava sendo observado, o que permitia que o site de buscas intervisse ou interviesse. O correto é o quê? Interviesse, porque intervir é derivado de vir. Eu falo se ele viesse, se ele interviesse.